Abra sua Bíblia no Evangelista Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Você que não é inscrito nesse canal, tendo a oportunidade, se inscreva. E você que é inscrito, divulga esse trabalho. Dê seu like para ficar recebendo os vídeos que são postados. Nos ajude e receba nossas orações. Evangelista Marcos, capítulo 16. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aroma, especiarias para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: quem nos salvará? Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não os assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Digam graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, postada na sua perna. Eu quero fazer um comentário acerca dessa história, aleluia, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do que nós vamos ouvir. As Escrituras, a Bíblia, ela tem muitas histórias, são escritas muitas histórias de homens, de mulheres que dedicaram sua vida a Deus e também uns que não dedicaram, também estão narrados. E todas essas histórias que estão narradas, Paulo diz que tudo o que está escrito está para a nossa compreensão, para a nossa ajuda, para nos ajudar. Então, essas histórias que estão narradas na palavra de Deus, elas são histórias que nos ensinam. É uma maneira de Deus nos ensinar. É uma forma que Deus usa essa linguagem para que a gente possa ter uma compreensão e edificar a nossa vida. Então tem muitas histórias, a gente prega muito, história no Velho Testamento, história de Moisés, história de Abraão, de Noé. E assim são as histórias, a história de Davi, de Golias. Todas são histórias, são testemunhos dessas histórias que está escrito para Deus
e nos ensinar a forma dessa linguagem, desse falar. E aqui também tem essa história. E eu creio que Deus vai nos ajudar, vai nos dar compreensão para que nós possamos edificar a nossa vida. Quando a Bíblia fala que nós devemos edificar a nossa vida, está falando de construção. Está falando daquilo que Jesus disse, construir um alicerce cavado, encontrado um lugar firme, preenchido com bons materiais, para que possa esse alicerce, essa construção, suportar os contratempos, no caso, como é a nossa vida, suportar os contratempos da vida. Porque o que nos faz perder na nossa vida cristã é a gente olhar a nossa vida apenas o olhar religioso. Ah, eu sou crente. Ah, eu aceitei Jesus. Ah, eu não perco um culto. Ah, eu só vou um culto às vezes, não vou. Uma vida religiosa. Mas Deus não nos chamou para uma vida religiosa dessa forma. Deus nos chamou para um relacionamento. E o que vai fazer você adquirir material para você alicerçar a sua construção, a sua vida espiritual, é o relacionamento com Deus. Conforme você vai se relacionando, você vai construindo, você vai adquirindo materiais para essa construção. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele, sinceramente, honestamente, nos adverte. Como construção, vai vir chuva, vai vir água, vai vir tempestade, vai bater sobre a casa. Mas se ela estiver bem alicerçada, ela está segura. Ele nos adverte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O ânimo, ela é algo que é uma aplicação de força. Ter bom ânimo é uma aplicação de força. Como nós lidamos com algo espiritual, a força do bom ânimo você só vai adquirir se você tiver essa alicerce espiritual. Porque a força do braço do homem não vence as guerras espirituais. E nós precisamos entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, Paulo diz que nós fomos elevados. Nós fomos levados a um mundo celestial, o qual nós estamos assentados à direita de Jesus. Aleluia. Paulo escreve isso aos Efésios. Então nós estamos num lugar onde nós temos a visão do mundo espiritual. Nós temos uma visão, um posicionamento, um campo de visão. Quem está mais alto, ele enxerga melhor. Porém, ainda que eu esteja assentado lá, mas a minha vida terrena, a minha vida comum, não está ligada ao mundo espiritual, por causa que eu me adetenho, eu me contento com a minha vida religiosa. Com os conceitos religiosos, com os preceitos religiosos denominacionais. E a gente não pode se apoiar nisso, porque isso é frágil, é fraco. Você não tem um alicerce na fé que suporte os eventos da vida, os pontapés que a vida nos leva, a gente não suporta. Nós sabemos quantas pessoas se desviam do Evangelho. E ela não aceita o Evangelho para se desviar. Ela aceita acreditando na proposta divina. Ela aceita acreditando na proteção de Deus enquanto estamos aqui. Ela crê na promessa, ele crê na provisão, na bênção. Ele acredita em tudo. E por que eles vão
desfalecendo, desacreditando e a ponto de se desviar. Porque a vida não está alicerçada num relacionamento. A vida ela está solta, livre. Quando eu me converti, eu comecei a pregar, eu costumava dizer, a vida de crente é como uma bola de encher. Ele vem ao culto, ele vai enchendo, o Espírito Santo vai soprando, ele vai tomando forma, ele vai ficando leve, ele, oh glória, oh glória. Mas essa bola de encher, ela precisa de uma sustentação, uma linha, talvez, um cordãozinho amarrado nela, para ser segura. Quem tem criança sabe muito bem, gosta de estar assim, presta atenção, segura o cordão, porque ela voa. E ela está lá livre, solta, leve. A vida espiritual está assim. Oh, beleza. Aí vem uma espinha, estoura. Porque não estava sendo controlado por alguém sustentando. Então o Espírito Santo, ele é o responsável por nós. Aleluia. Ele é o responsável por nós. Por isso que Jesus disse que quando vier o Espírito da verdade, ele nos leva a crer nessa verdade, no juízo, na justiça. Mas aí entenda que a vida sem alicerce, ela tende a puxar só para o lado bom. A vida sem alicerce, sem estrutura, ela só olha para aquilo que é bom, que vai lhe realizar. Mas na verdade, há um complexo da nossa vida. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Tanto é que Jesus disse, Paulo também afirma, dias maus, dias ruins. Mas o que é que a palavra fala desses dias ruins, dia mau? Diz que Deus está no dia bom e no dia mau. E por que que no dia mau nós não percebemos Deus? Porque nós não temos o alicerce. O alicerce. O alicerce da religião é sentir. Aleluia. A Bíblia fala de fé. E o cristão religioso, ele quer sentir. Se o louvor é bom, aquele louvor mexe comigo. Eu gosto desse ritmo aqui, porque ele quer sentir, é porque é religião. Não é fé. A fé não sente. A fé decide. A fé acredita. A fé tem certeza. Aleluia. É assim. E glória a Deus. Glória a Jesus. A fé, ela tem essa função. Mas a maioria dos não alicerçados, eu não senti no coração, sinceramente. Olha, é como se eu não senti nada. Mas nós não fomos chamados para sentir nesse sentido. Nós fomos chamados para exercer uma vocação. Nós fomos chamados para exercer um serviço. Nós fomos chamados para viver uma obediência de filho. E não necessita de vontade. Necessita de obediência. E sem essa construção, eu volto para cá, eu estou só dando. E sem essa construção, você não tem segurança. Quando aquilo que vem contra lhe surpreende, você desmonta. Você diz, fui pego de surpresa. Me desmontei, não aguentei. Eu não esperava isso. Porque nessa hora, a ausência da confiança em Deus aí. Montou num cavalo branco, num cavalo preto, num cavalo malhado, aí toc, 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 toc. Está longe. Muito longe. Tudo isso que eu falei, por direção do Espírito Santo, nós vamos ver essa história aqui com os cuidados do que é a vida. Você aceitou Jesus, mas você tem que trabalhar. Você aceitou Jesus, mas você tem seus compromissos comuns.
Você aceitou Jesus, você gripe, você adoece, você perde emprego. Você aceitou Jesus, mas o contexto social da vida humana está inserido em nós. E é aí onde eu preciso de ter uma vida de comunhão, para eu ter material de alicerçar, para na hora da dificuldade, eu saber que escolha para onde eu devo ir. Eu devo desanimar, eu devo parar a caminhada, eu devo desistir, ou devo confiar em Deus e ir em frente. É nessa hora. Aqui está essa pequena história, importantíssima, dessas mulheres, que era a cultura judaica, jogar incenso no defunto, e lá, e Jesus, ao ser colocado naquela urna, naquele túmulo, ao amanhecer de domingo, cedinho, como diz o texto, essas mulheres se reuniram e levaram especiaria para fazer o que era comum da vida de alguém que tinha perdido um ente querido. Claro, que nem todo mundo ia fazer isso. Era uma responsabilidade, uma obrigação daqueles que perdeu o ente querido, no caso de Jesus. Eles tinham como o mestre deles, o ente querido dele. Então essas mulheres compram especiarias e vão. Agora, olha, veja bem o ciclo da vida, irmão. Ela compra especiaria. Você sabe que muitas vezes a gente precisa de algo tão importante que a gente não tem dinheiro para comprar, não é verdade? É uma coisa que é necessária. Mas quantas pessoas não morrem e a família não tem uma cova no cemitério, não tem um plano funerário? Aí ela tem que apelar, a correr os órgãos maior, superior, que possa adquirir uma maneira de enterrar aquela pessoa. Mas tem que correr atrás. Uns vão chorar. Uns dizem, eu não tenho força, outro, mas alguém se levanta e vai correr atrás. Porque tem que cumprir aquele ritual. Tem que fazer aquilo. Essas mulheres fazem isso. Elas compram especiaria e vão. E o texto diz, enquanto elas caminhavam, elas diziam no versículo 3, diz assim, diziam um com as outras, quem vai nos revolver a pedra da porta do sepulcro? Quem é que vai tirar a pedra? 3 mulheres, 4 mulheres. Mas quem vai tirar a pedra? Uma pedra grande da porta do sepulcro. Isso apresenta para nós, diante da nossa vida, que há momentos na nossa vida que mesmo a gente tendo que fazer, nós não temos condição de fazer. Elas estavam cientes que tinham que fazer aquilo, mas também ela tinha consciência que não podia com aquela pedra. Aí é onde entra o alicerce. Jesus disse para esse povo, diz para nós, não turbe o vosso coração, crede em Deus, só vai para frente, só anda em direção a Deus, só busca os seus interesses, aqueles que estão alicerçados em Deus, que confia nele, que mesmo vendo que não tem a possibilidade, mas ele vai em frente, porque sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Elas estavam conscientes. Mulher, quem é que vai tirar a pedra? Elas iam conversando. Porém, elas não deixaram de ir porque não tinha quem tirar essa pedra. Porque tem gente que quando vê a vida, quando a vida propõe algo que não é possível, isso não é para mim não, não dá. Eu não tenho essa sorte. Eu não consigo. Começa a olhar para ela mesma. Aonde o alicerce espiritual dentro da relação com Deus
essa comunhão faz a gente olhar o autor e consumador da fé. Você passa a reconhecer, eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho força, mas Deus tem. Eu sou muito pequeno, mas Deus é grande. Aleluia. É por isso que segunda-feira eu vou iniciar um trabalho, não sei de quantas segundas aqui. E eu conto com vocês. Porque primeiro, dentro da relação, irmãos, para você estar bem com Deus, precisa se libertar. Porque o que faz a gente não ter certeza de quem é Deus na nossa vida são as cadeias. Você lembra quando João Batista que batizou Jesus, disse que ele era o Cordeiro Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, ele era quem tira pecado, ele era herói. Que eu diminua, aquele todo vantajoso, né? Quando João Batista foi preso, tão pouco tempo de cadeia, disse os discípulos, vai lá onde ele está e pergunta se ele é o prometido mesmo que ele está esperando. Então as cadeias tiram a certeza, deixa em segurança. A igreja precisa, pastor, mas eu sou crente. Uma certa vez, num programa de rádio, uma pessoa ligou para mim, muito bravo, um crente, porque disse, você não crê no que a Bíblia diz, não? Porque a Bíblia afirma, aqueles que é nascido de Deus, o maligno toca, o diabo não toca. É verdade. É verdade. Mas quantos crentes são crentes e não são nascidos de Deus? Quantos não são ainda nascidos de Deus? Eles aceitaram Jesus, estão na igreja, são fiéis, têm bom comportamento, mas não é nascido. Ele é crente, mas não é nascido. E a Bíblia assegura, Paulo diz, os que são nascidos de Deus, eles são guiados por Deus. Qual é esse guia que o Espírito Santo nos deu? A fé. João escreveu, a vitória que vence o mundo é a vossa fé. O nosso guia é a fé. Os nascidos têm uma fé inabalável. Ele sabe de onde veio e ele tem certeza para onde vai. Ele sabe que o que ele enfrenta é uma realidade, mas ela acredita na verdade que Deus está dizendo, eu sou contigo, eu vou te dar a vitória. Ele se apega a isso e vai em frente. Essas mulheres viveram essa situação. Existia uma pedra enorme. E ela disse, quem vai tirar essa pedra? Mas elas não pararam por causa disso, não. Vamos para lá. Vamos chegar lá no lugar, nós nem chegamos no lugar. Eu vejo muitas vezes as pessoas esmorecerem. Eu lembro quando eu andava nos textos procurando emprego. Você vai para onde? Vou para Minas. Não, lá não está empregando não. Lá não tem vaga não. Vai para onde? Vou para o Rio. Não, lá nós... Como se ele tivesse conhecimento de muitas empresas que tinha lá no Rio. No meu caso, eu fui para trabalhar no metrô. E eles afirmavam que não tinham na Queiroz Galvão. Mas quantas firmas não tinham na época trabalhando para o metrô? Mas aí ele disse, não, lá não está dando emprego não. Emprego na Queiroz, mas estão montando. E quem confia, ele vai. Ele vai em frente. Não desanima não. Essas mulheres vão em frente, bora agora. Mateus escreve esse texto de uma forma que nós vamos entender agora a gloriosidade disso aqui. Enquanto elas diziam, quem vai tirar pedra? Mateus escreve no capítulo 28, no versículo 3, dizendo, nesse momento o anjo veio do céu e rolou a pedra. Eu quero dizer que enquanto você está na batalha, na sua luta, e você está crendo em Deus, não se preocupe com se a vista está detectando, o seu ouvido está ouvindo. Acredite nas promessas de Deus, que enquanto você estiver acreditando, Deus está enviando socorro para você, está enviando poder para resolver o seu problema. Aleluia.
Enquanto elas não desistiram e foram, Mateus diz, e o anjo veio, rolou a pedra e se assentou sobre ela. Quando elas chegaram, a pedra já estava tirada. Aleluia. A pedra já estava tirada. Porém, aleluia, muitas das vezes, Deus já preparou o processo da sua vitória. Mas ainda há, e você tem que lutar. Elas chegaram e o anjo disse, ei, eu sei, você vem procurar o Jesus Nazareno, né? Mas ele não está aqui não, ele já ressuscitou. Quando você confia em Deus, você está alicerçado adiante, Deus sabe do seu processo. E Ele sabe do seu propósito. E Ele se antecipa para que você não tome outro caminho. Daqui a pouco o irmão Xavier vai contar um testemunho que vai relacionar isso. Vai se relacionar isso aqui. Aleluia. Então, o anjo disse, olha, quer dizer, elas vinham com a especiaria, o problema era a pedra, aí chega lá, a pedra não está, a especiaria existe, elas chegaram, mas quem ela ia ungir não estava mais. Jesus não estava mais lá. Aleluia. Então aquilo que elas iam fazer, não puderam fazer. Por que não puderam fazer? Porque, irmão, as nossas vidas estão na mão do Senhor, Ele é quem determina os nossos caminhos. O seu caminho agora não é ungir Marias. O seu caminho agora é voltar e avisar para os discípulos que eu já ressuscitei, que eu vou encontrar com Ele lá na Galileia. Aleluia. A nossa caminhada não encerra apenas no revelar da bênção, não, irmão. A vida continua. Aleluia. Não desanime os acontecimentos. Eu sou essa bênção para vocês. Eu sou um exemplo. Vocês sabem da minha vida não é fácil. Eu estou tempo morro, não morro. E eu estou aqui. Por quê? Porque a morte para mim, irmão, é um detalhe. Mas para mim não é a morte. A morte que amedronta, a morte. Por quê? Porque eu sou alicerçado e eu creio, ó morte, ó aguilhões da morte. Onde está a tua vitória? Graças a Deus que Cristo nos fez triunfar. Aleluia. Ó morte, ó aguilhões. Eu já tenho essa vitória. Então ela é apenas um detalhe. Eu não preciso me preocupar, ficar, meu Deus. Fico quieto, aleluia. Claro que eu quero viver. Não fica preso a isso não. Então as mulheres chegam lá no sepulcro, Jesus não se encontra e o anjo está sentado sobre a pedra. Observe o sentido disso. O anjo rolou a pedra e se assentou em cima. Como o ensino é judaico, era para a cultura judaica, tinha um significado. Ele estava sentado na pedra, olha o tamanho da pedra, ele lá em cima sentado, olhando para baixo. Porque era assim que fazia os mestres. Os mestres ficavam em um lugar mais alto que representa a autoridade. A Bíblia diz que o anjo era resplandecente, alvo, tinha uma claridade, existia uma glória, aleluia. Existia uma glória. E ele estava lá em cima, mostrando a autoridade. Ele representava Jesus. E Jesus recebeu do Pai autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. E você está entregue nas mãos dele. Aleluia. Então não é poderes e poder do mundo que possa fazer você cair, não, irmão. Aleluia. Ele estava lá sentado, demonstrando que tudo que possa combater a você, eu gostaria que você ficasse em pé, se pudesse. Paulo escreve algo em Romanos, no capítulo 16. Claro que ele está se referindo a Jesus. Ele está falando de um tempo que Jesus vai concluir
destruir totalmente Satanás. Vai cumprir aquilo que lá em Gênesis ele diz: da semente da mulher nascerá um, pisará na cabeça de Satanás. Aí Paulo escreve no Romanos capítulo 16, ele diz, lá no final do capítulo 16, ele diz assim: e há pouquinho de tempo, Jesus pisará, esmagará a cabeça de Satanás. Quem aqui representa Jesus aqui? Você é o quê? Embaixador de Cristo. Você representa Jesus. Aleluia. Você é o quê? Filho de Deus. É o Filho de Deus. Aqui. Então, vamos fazer uma simulação. Vamos fazer uma figuração. Aqui está a pedra. Porque essa pedra, irmão, pode representar tanta coisa na nossa vida que atrapalha. Ela pode representar tem tanto significado essa pedra na nossa vida. Mas vamos fazer assim. O anjo rolou e sentou-se em cima. Vamos fazer outra parte? Vamos dizer que a pedra é o inimigo, é a barreira, é o problema, é a dificuldade. Vamos fazer em cima dela e vamos pisar em cima dela em nome de Jesus. Vocês estão esperando o quê, irmão? Pise, irmão, acredite, creia. Aleluia. Pise em cima. Pise. O que é essa pedra agora que no momento está trazendo uma preocupação? Pedra, eu vou pisar em cima. Você cita o que é e pisa em cima. Está queimado, está esmagalhado. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem. Então, aquelas mulheres agora, chegando lá, vendo a pedra rolada, alegria. Meu Deus, quem é que vai tirar a pedra? Pode sentar, irmão. Quem é que vai tirar a pedra? De repente elas olham lá a pedra rolada. Rolada. E para que não houvesse dúvida, porque Deus não deixa dúvida em nós em lugar nenhum. O anjo olhou e disse: ei, eu já sei o que é que vocês estão fazendo aqui. Quando não é dessa forma, irmão, você lembra da primeira vez que foram ao sepulcro? Roubaram o corpo do mestre. Dessa vez, tinha a proclamação de Deus antes de você criar a imaginação. Deus veio trazer luz àquele acontecimento. É isso que nessa noite Deus, pelo Espírito de Cristo, está aqui fazendo na sua vida, trazendo luz nos seus acontecimentos, naquilo que a sua vida se enrolou, está enrolado, está dando trabalho, está fazendo tristeza, está perturbando. É isso que Ele veio fazer. Trazer essa luz resplandecente. Essa luz resplandecente representa a glória de Cristo. Essa glória vai manifestar na sua vida. Acredite, creia, aceite e receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Eles disseram. O anjo disse: louvado seja o nome do Senhor. Ele, porém, disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. Aí o lugar é esse aí, tira sua dúvida, não está aí mais não. Aquilo que fez você ir de encontro, não está aí não, mas não. Ele já ressuscitou. Agora ele diz: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Olha a separação que Jesus faz. Dizeis a seus discípulos e a Pedro. O que ele está dizendo com isso? Ele está fazendo menção dos dois fatores importantes na nossa vida. Os discípulos que ele considerou seguir Jesus. Pedro tinha negado. Vocês vão lá e digam os discípulos e avisa Pedro, aquele que me negou. Outro ponto importante:
Deus não esquece de você e nem deixa abrir mão de você. Pedro negou ele, foi traíra, foi traidor, negou, foi frouxo, foi covarde. Mas mesmo assim Jesus não desprezou ele. Diga a Pedro que venha também. Venha para Galiléia se encontrar comigo. Talvez é isso que você precisa. O seu futuro não é na sua saída. O seu futuro está na entrada. E Deus está te chamando. Venha para Galiléia se encontrar lá. Aleluia. Ele diz: ide e dizer aos discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para Galiléia. E ali vereis como ele vos disse. Agora eu vou tratar de um assunto do começo. Eu acredito piamente que a maioria de nós que já temos alguns anos de crente, vindo à igreja, ouvindo pregação da igreja, ouvindo pregação de rádio, ouvindo pregação de outros pastores, de outros ministérios, nós não precisamos de ouvir mais. Nós precisamos obedecer o que já ouvimos. Porque tudo que você e a sua vida consiste nela, Deus tem falado desde o dia que você se converteu. O que falta agora não é Deus falar, é você obedecer. Então, irmão, falta somente agora eu ter essa oportunidade que está me dando e eu vou passar a obedecer. Eu vou agora andar com ele. Diz: vai lá para Galiléia, venha. Você vai lá na Galiléia, onde eu e você. Ele diz: olha, ide vai os discípulos a Pedro, que ele vai adiante de vós. Jesus já está indo na frente. Ele está indo na frente. Ele está indo na frente para quê? Para preparar a sua ida. Ele vai na frente e vai lá para Galiléia. Ali vereis como ele vos disse. Ali você vereis como ele disse. Ele está falando de cumprimento da promessa. Deus não prometeu nada a você que não vai cumprir não, irmão. Vai se cumprir. Siga Jesus, creia em Jesus, obedeça a Jesus e se prepare para tomar posse das suas bênçãos, porque Deus não deve nada a homem nenhum. Aleluia. Vai lá, diz a ele que vão pagar lá você vereis o que eu vos disse. Vai se cumprir. Então, irmão, se nós seguir esse princípio de obediência, as palavras de Deus na nossa vida vão se cumprir sempre. Acontece, irmão, como eu iniciei dizendo, muitos não nasceram, muitos não têm alicerce e nem material de boa qualidade para colocar no alicerce. É por isso que eu estou anunciando a vocês, e eu espero que você venha. Nós vamos fazer uns trabalhos dia de segunda-feira. Como eu já disse agora há pouco, um trabalho de libertação. Irmão, o mundo está roubando a vida dos crentes. E os crentes nem percebem. Nem percebem. Ele nem percebe que muitas vezes ele tem um compromisso com o Senhor na sua casa e ele deixa ele vir compromisso para realizar o desejo de outro que nem crente é. Está roubando. E não percebe. E é preciso que a gente faça um trabalho para iluminar essas trevas. As trevas que está dentro. Jesus disse aos discípulos: cuideis. Cuidai para ver se a luz que há em ti é treva, porque a gente aprende o linguajar. A gente aprende o linguajar. O linguajar evangélico, o linguajar cristão, a cumprimentação. Ou você nunca viu uma pessoa que não serve a Deus, não é crente, nunca vai à igreja e diz assim: Pai do Senhor, graça e paz, Pai de Deus. Você nunca viu isso, não? Claro que já.
Porque eles aprendem. Você nunca viu dizer uma pessoa que a gente sabe pela palavra que ela está perdida, ela diz, o que está em mim é maior do que está no mundo. Viram ou não viram? Ou vocês nunca ouviram dizer para as pessoas que estão no mundo que existe uma promessa para nós e ele cita como se a promessa fosse dele? Posso tudo naquele que me fortalece. Vocês já ouviram isso? Porque aprende. E às vezes também nós estamos vivendo um aprendizado que não é coerente com a vida que eu estou vivendo. Então esse trabalho de segunda-feira é um trabalho que eu vou fazer um trabalho de libertação. Eu já fiz outras vezes. Trabalho de libertação. Por quê, pastor? Porque desde a pandemia para cá, eu vejo perdas em vocês. Eu vejo perdas. Pastor, mas eu não falto culto. Não falando disso, não. Não falando que você não falta culto, não. Estou falando da sua vida. Da sua vida, do relacionamento com Deus. Lhe falta muito. Eu vejo. Então, o que eu quero é o que Deus quer. O que eu quero para vocês, que Ele me outorgou a autoridade de ministro para cuidar de vocês e apresentar Ele com zelo um dia. É o que Deus quer para vocês e é o que vocês devem querer. Então, segunda-feira, nós fazemos um trabalho. Depois desse trabalho de libertação, nós vamos fazer um trabalho buscar o Espírito Santo. Porque é uma promessa, irmão, para o cristão. E quantos cristãos não são batizados? Tem cristão que nem acredita, cristão que ignora ver outro falando em língua. Ou você nunca viu isso, um cristão ignorar o outro falando em língua? Até mangar, zombar. Por quê? Porque está preso a um cativeiro. Nós somos pentecostais, nós somos moderados nisso aí. Olha, nós somos pentecostais. Nós cremos. Nós somos pentecostais, sim. Vou dizer como é que nós cremos para você entender. Nós somos dispensacionalistas. Nós cremos nas 7 dispensações. Nós respeitamos que não creem em 7, só creem em 6. Mas a Bíblia destaca 7, na plenitude das 7, literal. E nós cremos. Nós somos pré-milenistas. Nós somos pré-tribulação. Nós cremos. Nós cremos no céu, também cremos que o inferno existe. Nós somos pentecostal moderado pelo fato de nós não viver esse movimento que o pentecostal tradicional faz. Se nós não fôssemos pentecostais, a nossa atitude ministerial era outra. Nós somos ministério, nosso ministério é pentecostal. Agora é um pentecostal moderado. Nós falamos em língua, mas ninguém fica falando. Nós sabemos discernir a hora de falar, a hora de ouvir. Nós cremos em profecia. Então, isso são coisas que, às vezes, a gente está preso em alguma coisa, porque ouviu ou aprendeu de alguém. E nós precisamos desenvolver isso em nós. E você vai ver como a vida muda, como a confiança muda, como o comportamento muda. Vai ver. Então o trabalho é esse. Nós vamos buscar essa libertação e vamos achar. Depois nós vamos buscar esse avivamento no Espírito Santo. Nós vamos orar. Vamos orar aqui. Amém? Amém? E eu peço, desde já, que todos que vierem, cheguem aqui no mínimo 5 minutos antes. Se possível, 10 minutos, que é para poder se ajoelhar, se preparar, irmão. Que a igreja evangélica não se prepara para se encontrar com Deus. Ela vem desbanadamente. Porque às vezes a igreja não prega
um comportamento cultural sobre vestimenta, a pessoa quer vir de qualquer jeito. Não, você não está vindo para se apresentar para o pastor, homem não está vindo para se apresentar para a mulher, mulher não está vindo para... Você está vindo para se apresentar a Deus. Não precisa zelo, com postura, arrumadinho. É simples, eu estou simples, mas arrumadinho. É isso. Nós temos que aprender isso, irmão. Temos que viver isso. Amém, irmão? Então eu vou concluir aqui. Ele disse assim: ide. Ide. E aqui, certo? Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Nós aprendemos muitos ensinos errados anteriormente. Quem já ouviu dizer Deus te acompanhe? Quem é Deus? É homem? Não é Deus. Ele está na frente. Não está por trás, não. Diga lá que eu estou na frente, vou lá para Galiléia. Ali foi, e lá você vai ver se cumprir. Aqui no texto diz, eu creio que o que Jesus quis dizer, eu estou indo para Galiléia na frente, diga aí que eu estou indo na frente, eu acredito que ele foi preparando, porque era um momento de perseguição. Eu acredito que Jesus foi fazendo o caminho para eles ir tranquilo, chegar lá tranquilo, já preparado para esse encontro maravilhoso. Aplauda Jesus com alegria.